hoje no nosso programa a gente entende como a ansiedade e o estresse tornam doenças físicas. Eu vou conversar sobre esse assunto com a doutora Osmarina Viel, que é psicóloga clínica. E tem ainda um bate-papo no nosso programa sobre criolipólise. Eu falo com Camila Damasio, que é biomédica esteta, sobre esse assunto. Então não sai daí que o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil e de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que vocês sempre nos enviam através das redes sociais. Eu te espero através de todas as redes sociais da emissora. Temos Instagram, Facebook e o canal do YouTube, Hit TV. Através dele você acompanha a nossa programação em tempo real e assiste também todos os programas que já foram ao ar. Enquanto o programa acontece, se você tem alguma dúvida ou quer fazer comentários sobre os temas abordados, você pode enviar o seu WhatsApp para 0 operadora 11 3337 5886. E eu te espero também nas minhas redes sociais. O meu Instagram, @JaqueStefano, e a minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Nas minhas redes sociais sempre tem um pouquinho dos bastidores e do meu dia a dia, de todo o processo para chegar aqui ao vivo. Eu sei que vocês gostam de saber look, cabelo, maquiagem, aquele complemento, fora a palavra, tem sempre lá para vocês, tá? A gente começa o programa de hoje te lembrando que teremos muitas novidades no nosso programa. Nesse próximo semestre tem muita coisa acontecendo e eu quero que você acompanhe tudo. Aliás, eu vou mostrar um pedacinho para vocês do que é que vai acontecer com um quadro incrível que estreia mês que vem. Vamos conferir. Você gosta de sair sozinho ou com sua família, mas sempre vai para os mesmos lugares porque faltam ideias? Ama cozinhar ou quer aprender, mas nem sabe por onde começar? Já pensou em se aventurar em todos os sentidos da expressão? Então, fique por dentro da Trilha da Dica, novo quadro do nosso programa que vai trazer mix de cultura, informação e entretenimento para você aplicar em seu dia a dia. Em breve, no nosso programa. Imperdível, em breve, com mais novidades e mais quadros. Fica ligadinho na nossa programação que eu vou te mostrando tudo aí durante a semana, tá? Não perca. E agora a gente vai bater papo e eu te convido para participar, deixando a sua pergunta através das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886. A gente vai entender sobre ansiedade e estresse e se eles podem se tornar doenças físicas com a doutora Osmarina Viel, que é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite. Doutora, vamos começar entendendo o que é a ansiedade e o que é o estresse, por favor. São duas questões que hoje está bem comum, né? Eu diria que a população, de modo geral, está vivenciando isso na pele. Quando a gente fala do estresse, hoje virou uma palavra comum, né? Mas o estresse em si nada mais é do que uma memória dentro do inconsciente dessa pessoa, que ela não consegue trabalhar com aquelas emoções que estão lá. E aí aquela manifestação, por exemplo, tem essa flor aqui, né? E se dentro do meu inconsciente esse vaso representa alguma coisa que não é boa, ele vai ser o meu agente estressor. Então, eu estou o tempo inteiro em estado de alerta. Por isso que nós falamos estresse representa estado de alerta. Tem toda uma biologia que envolve dentro dessas emoções que já a gente pode falar um pouco mais. E sobre a ansiedade, a pessoa querer dar mais conta do que pode, né? E também querer controlar aquilo que ainda não está disponível, que pode ser o amanhã. Então, ela não consegue dar conta nem do hoje e quer ainda dar conta do amanhã. E aí isso vai gerando toda essa ansiedade e ela perde um pouco a referência do que é viver. Doutora, a gente já falava nos últimos anos sobre esse assunto. A gente já vinha falando sobre estresse, a gente já vinha falando sobre ansiedade com profissionais da área aqui no nosso programa por muitas vezes. O número de afastamentos por diagnósticos de estresse e ansiedade já era muito grande nas empresas. O que a gente vivenciou por conta da pandemia, você percebe que agravou isso? Sim, muito. Porque aquelas pessoas que estavam vindo mais ou menos, né, dentro dessa estrutura emocional, é que é difícil as pessoas compreenderem que tem uma estrutura física, tem uma estrutura emocional
e tem uma estrutura energética. E o que acontece? A pessoa presta mais atenção só na estrutura física, na estrutura emocional, nas emoções, como elas se manifestam mediante a cada situação no nosso dia a dia. Poucas pessoas sabem disso. E aí é por isso que quando veio a história da pandemia, já estava grave, porque eu já vinha atendendo casos de depressão e ansiedade, as crises intensas de ansiedade, né, que aí as pessoas chamam de síndrome do pânico, mas praticamente faz parte do mesmo grupo. O que ocorre? Não prestar atenção nesses limites internos, nessas emoções, porque só consegue identificar quando já está no físico. Por exemplo, a crise de ansiedade, ela vai dar a sensação de morte, né, quando você está diante dela. Então, ela já veio para o físico. Mas antes de aparecer esse sintoma do peito, da palpitação, os olhos que ficam, às vezes, ressecados e brilhantes, fica até, às vezes, pulsando, isso significa que já ocorreu uma longa caminhada até chegar aí e as pessoas não percebem. Então, imagina, em 2019, né, e antes disso já era uma situação bem grave e veio todo esse contexto. Aí a pessoa não tinha mais energia para suportar uma demanda maior e aí muitos acabaram sucumbindo, né? E, infelizmente, muita gente que fazia terapia parou nesse período, Também, né? O que pode ter agravado algumas situações, né? Com certeza. Doutora, então vamos entender mais sobre sintomas, mas acho que um passo antes é entender. A ansiedade, o estresse, eles são patologias? Até que ponto pode ser saudável ficar ansioso antes de uma prova, antes de uma viagem, antes de um evento? Qual é o alerta para entender? Não, aqui já está demais, isso já me levanta um sinal de alerta que pode caminhar para uma patologia. Explica para gente. Quando é uma ansiedade, por exemplo, eu estou aqui, é a primeira vez que eu vim aqui, então é certo que se você observar, a minha mão já está mais gelada, eu estou mais atenta, isso é uma ansiedade que a gente entende que é uma ansiedade natural. Diante de uma situação nova, sempre vamos estar um pouco mais em estado de alerta do que se eu estivesse, por exemplo, deitada na minha cama, não fazendo nada, né? Então, isso é natural. O que deixa de ser natural dentro de nós é quando você fica o tempo inteiro em estado de alerta. Então, não importa se você está na sua cama ou se você está no teu trabalho, o tempo todo você está como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Como eu disse anteriormente, você precisa dessa necessidade de ter controle sobre todas as coisas. O primeiro passo, quando eu estou vivendo desta forma, eu estou deixando de ser eu. E esse deixar de ser eu, alguém está neste lugar, vamos entender assim. Estou cuidando de tudo menos daqui. E aí fica com a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. E por isso que aí eu preciso ter mais controle. Quanto mais controle, mais aqui fica esse espaço que a gente chama de eu ficou vazio, né? Então eu não presto atenção em mim. E aí dá a sensação de que eu não cuidei de tudo. E aí não descanso em momento nenhum. E aí também manifesta muito a insônia quando ocorre isso. Pode falar para a gente os principais sintomas, por favor, então? Isso. Então, os sintomas que ocorrem quando a pessoa está no pico de ansiedade, como eu disse agora, eu estou no nível de ansiedade por uma situação nova. Perfeito. Então, ok. Quando eu estou, então, já na patologia, é constante, né? Qual que aparece mais? As mãos bem geladas e às vezes até com um pouco de sudorese. O tom de pele fica bem esbranquiçado. Uma outra coisa é a palpitação, a angústia. A pessoa sente uma angústia aqui na região do peito o tempo todo, ela não consegue identificar o que é. E a mente não para. O tempo todo ela está raciocinando, pensando sobre essas coisas que dá a sensação de que algo vai acontecer. Então, tanto a mente quanto a parte emocional estão todas desorganizadas e a pessoa fica, como eu brinco, parece uma barata tonta, né? Porque ela vai para um lado, vai para o outro, não presta atenção no que está fazendo, faz as coisas pela metade e aí acaba gerando sintomas físicos até mais graves ao ponto da pessoa ter ou diarreia, às vezes excesso de sudorese mesmo, a pessoa está o tempo inteiro pingando em sudorese e você vai notar o olho um pouco brilhante quando está acontecendo isso. Doutora, uma pessoa passando por uma situação como essa, com uma crise de ansiedade já com a patologia instaurada, que talvez ainda não tenha procurado ajuda. Se essa pessoa ainda vai passar por uma situação que já seria estressante ou já traria ansiedade, eu vou falar um exemplo aqui, uma entrevista de emprego, vai ser mais difícil para ela do que já seria para qualquer um? Com certeza.
Com certeza, porque ela já estaria no nível de estresse altíssimo. Então, o corpo vai ter que responder mais àquela demanda. Vamos usar de novo aqui eu como exemplo, né? Então, ok, tá tudo tranquilo, né? A vida continua seguindo normalmente. Aí tem esses momentos novos que aí você fica um pouco mais em estado de alerta. Depois volta para o seu normal de novo, você repousa. Num caso de uma pessoa dessa, não. E aí é que é um grande perigo, porque ela já está no limiar dela, veio uma novidade, ela tem que lidar com aquela novidade. Primeiro que provavelmente na entrevista de emprego ela vai super mal, porque ela perde toda a condição de raciocinar. Incrível, porque libera tanto cortisol no sangue que ela não consegue raciocinar mais, né? Então, assim, é um fracasso atrás do outro. Esse é o primeiro ponto. E a outra coisa que pode ocorrer, realmente, é um infarto. Ela pode desenvolver diabetes, porque vai aparecer no físico, uma vez que ela não está prestando atenção na qualidade dos pensamentos dela e também das emoções. Doutora, e a pessoa pode deixar de vivenciar esses momentos? Então, uma pessoa nessa situação poderia sequer conseguir chegar à entrevista de emprego? Às vezes não consegue, não consegue. Eu já tive um caso de um engenheiro que ele foi promovido, né, no trabalho dele. E aquilo era tão intenso, mas tão intenso para ele, e ele já estava nesse pico altíssimo, que ele chegava na frente da empresa e ele não conseguia descer do carro. Ele pediu as contas do trabalho porque ele não conseguia suportar aquela demanda. Um exemplo de tantas pessoas que devem estar passando por isso nos assistindo, né, doutora? Às vezes em áreas diferentes. E eu gostaria de saber, isso atrapalha e reflete também na família? Em todos os aspectos. Na relação com a família, porque como essa pessoa está frustrada, porque ela não consegue ter o foco, atingir os seus objetivos, ela pode começar a mostrar irritabilidade. Às vezes, por qualquer motivo, ela já está brigando, porque ela está descontente, né? Está infeliz. E é uma pessoa de mau humor o tempo todo, não gosta às vezes de ouvir qualquer tipo de barulho porque já incomoda, ou seja, ela já chegou no limite. Eu até posso dar um exemplo aqui que acho que é bem interessante e é válido para todos vocês. Numa das pós que eu fiz, tinha um experimento que, por sinal, triste, mas era o que acontecia. Eles queriam saber qual era o nível de adrenalina e cortisol que liberava no sangue quando a pessoa está diante de um estresse. Eles pegaram um ratinho, colocaram numa placa de metal e aí o rato estava lá na gaiola e ele podia comer, tomar água normalmente. Quando as descargas elétricas nessa barra de ferro era pouca, ele conseguia ainda ir lá, comer, né, ter a qualidade de vida dele. Conforme intensificando a descarga elétrica, ele não tinha mais como, lugar nenhum para ficar bem, porque o tempo todo estava recebendo choque. Chegou um determinado momento que o rato não se movimentava, dava a impressão que ele estava em estado de repouso. Mas quando você olhava o nível de cortisol e adrenalina no sangue, e inclusive de açúcar também, era altíssimo. Mostrando que às vezes não é porque a pessoa, aí é onde entra a depressão. Às vezes a gente acha que a depressão, ela não tem nada, não está associada ao estresse, mas está. Porque a pessoa está tão intoxicada de liberar excesso de hormônio no corpo que ela acaba ficando apática. Porque geralmente a gente associa que vai ser uma pessoa mais acelerada, uma pessoa que quer resolver tudo ao mesmo tempo, mesmo que ela não consiga, e de repente ela pode ter como consequência a depressão, então. Isso. Que é o que às vezes a gente não imagina, né, doutora? Isso, exatamente. Doutora, vamos um pouquinho para o dia a dia das pessoas, para tentar trazer as orientações, que eu tenho certeza que muitos desses sintomas que a gente falou, as pessoas podem estar se identificando. Até o corpo dar respostas mais graves como essa, que podem impedir uma pessoa de seguir a sua vida, de ir ao trabalho, de ir à entrevista de emprego. O corpo pode já ter dado outros sinais? Como você falou, a gente às vezes quer se separar, mas a gente é uma coisa só. Como que a gente pode ficar atento? O ideal é que a pessoa preste atenção diante de cada manifestação externa, como é que o corpo está reagindo, né? Se você está diante dessa flor e de repente o teu corpo todo retrai, já mostra que tem ali uma emoção que você não está compreendendo. Porque o que ocorre? Eu falo que não somos alfabetizados nas emoções. Então eu olho para essa flor, eu posso sentir uma alegria, né? Uma sensação gostosa. Se ela está representando algo que me agride, eu vou me fechar. E qual é o primeiro ponto que a gente, diante da ameaça, sente fisicamente? O quadril. Ele fecha por causa do medo.
né? Então, tudo isso que nós estamos falando, se a gente for tirando as camadas, né, de todas essas emoções, o que está embaixo de tudo isso é medo. Por uma coisa que pode ter acontecido na vida intrauterina, na fase de infância, alguma desordem emocional aconteceu com aquela pessoa em algum momento. Só que ficou escondido no inconsciente, então agora o corpo reage dessa forma. Vai fechar, você vai sentir tensão aqui na região dos ombros, muitas vezes a pessoa sente dores de cabeça, porque ela está pronta para entrar na luta, mas como não existe luta, o corpo está reagindo como se fosse. Olha que importante essas orientações. E olha que interessante essa pergunta que chegou. É da Ana Cláudia. Obrigada pela participação, Ana. Ela diz assim: estou acompanhando o programa e gostaria de fazer uma pergunta. No dia 6/7, vou fazer uma cirurgia e às vezes tenho sensação de morte. Estou tentando manter a calma. A gente entende que é uma situação em que pode causar um pouco de medo, né, doutora? Mas como lidar com essa sensação de morte? Então, Ana, neste caso, é bom você observar o que esta situação que está sendo manifestada na tua vida agora, porque é um fato. Mas a lembrança da morte não necessariamente está associada a esse fato. Eu posso estar diante de uma cirurgia e nem passa pela minha cabeça o contexto da morte, não é isso? Então, se está havendo isso, observa que memória é essa, o que teu inconsciente está querendo falar para você com relação a isso. Não sei que tipo de cirurgia você está fazendo, mas pode ser que teu inconsciente está falando, olha, vai haver uma transformação na sua vida. E essa transformação não necessariamente é ruim, pode ser boa. Né? Se eu for fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, é algo bom, não é ruim, mas eu estou passando por aquela cirurgia que tem sim um risco. Né? Então é bom observar, porque às vezes está recordando uma situação de um familiar que veio a falecer, alguma perda que se teve. Agora, como está diante disso, vem esse contexto. Até seria bom, Ana, se você puder dizer que tipo de cirurgia você vai fazer, porque a gente pode... Manda aqui pra gente, tá, Ana? Sei que você tá assistindo, se der tempo eu vejo aqui que tipo de cirurgia você vai fazer, a produção já me passa, tá bom? Seu comentário. E aí, junto a isso que a Ana coloca, doutora, existe alguma dica, alguma orientação antes de momentos importantes? Uma respiração, Sim. Algo que a pessoa possa fazer para se preparar. Não vamos imaginar uma pessoa que está em crise, vamos imaginar a ansiedade de coisas. Então, a gente não sabe o que a Ana está acessando. Pode ser alguma coisa que aconteceu, alguma vivência com o familiar, que talvez ela nem se lembre, mas que ela tenha visto quando era criança. Alguma coisa a gente sabe que pode ter acontecido. Então, podem existir situações que nos causam... Às vezes a pessoa não é extremamente ansiosa para outras coisas, mas algo que vai acontecer causa essa ansiedade. Tem uma dica para dias antes? Sim. Primeira dica que eu sempre falo nas minhas redes sociais: tenha uma vida organizada. Né? Esse é o primeiro passo, porque se você tiver uma vida organizada, você não aperta o botão da ansiedade. Né? Então, vamos usar o exemplo, eu sempre gosto de usar a mim como exemplo, porque assim fica mais fácil. Hoje eu tinha que vir aqui no programa, não é isso? Eu não marquei nenhum compromisso antes, porque se eu tivesse vários compromissos e estivesse me descabelando para dar conta de tudo, provavelmente o meu índice de ansiedade estaria altíssimo. Então, vida organizada é o primeiro passo. O segundo, respiração nossa é fundamental. Eu não sei se vocês percebem que a grande parte das pessoas respiram aqui, ó. Né? Então, elas têm uma respiração invertida, elas falam e enche aqui. Quando isso ocorre, a ansiedade aumenta. Então, eu vou dar a dica aqui. Respire por aqui, ó. Vai deitar, coloca a sua mão aqui, inspire, onde o diafragma é que movimenta. Ele sobe e desce. Se você conseguir inverter a sua respiração, já vai ser fantástico, porque o certo é esse. Pode observar uma criança ou um animalzinho, ele vai sempre respirar por aqui. E por conta desse mental tão exacerbado que nós temos hoje, a respiração ficou invertida. Então, isso aumenta mais a ansiedade e a inquietação mental. E o que isso reflete? Que você tem que se reparar um pouco. Às vezes a gente nem para prestar atenção nisso, né, doutora? Exatamente. Aliás, eu diria que nós temos um corpo, estamos tão ocupados com as tarefas, que eu não sei que tantas tarefas existem, né, que somos nós que colocamos as tarefas, né? Porque, como eu disse, eu posso organizar a minha vida de um jeito que fique confortável. Será que as pessoas sabem disso? Que elas podem organizar a vida delas de um jeito que fique confortável? Possivelmente quem está assistindo agora fala assim, isso é impossível. Não, não é impossível, né? E aí nós vamos observando qual é o ponto de equilíbrio nosso, porque cada indivíduo tem um ponto de equilíbrio. E se respeitar é o primeiro passo.
Doutora, não é importante a gente saber, você saber o que é melhor para você? Outro dia eu conversava com uma amiga que ela estava falando, o valor que eu gasto para pegar um aplicativo e ir para o trabalho, para ir dirigindo, contando com estacionamento, gasolina, é mais ou menos o mesmo. Eu falei, então faz o que é melhor para você. Gosta muito de dirigir? Vai dirigindo. Prefere mais tranquila? Vai de aplicativo. Se você fez a continha ali no financeiro, dá na mesma, se respeita o que é melhor para você, porque às vezes há uma cobrança, não, tem que ir dirigindo porque tem carro. A gente tem que se respeitar um pouco. Esses detalhes fazem diferença, não fazem? Que é a organização. Porque a partir do instante que eu sei o que é bom para mim, a pergunta é, as pessoas sabem mesmo? Você que está aí nos vendo, você sabe o que é bom para você? Você consegue reconhecer as suas virtudes e os pontos fracos que existem dentro de você? Essas são as primeiras coisas que nós precisamos observar. E se não sabe, terapia ajuda no autoconhecimento, Nossa, né, doutora? Sim, sim, porque, aliás, eu diria que é o maior investimento que possamos fazer em nós é fazer essa autoanálise, né? Doutora Ana respondeu a gente. Ela vai retirar um nódulo do útero e o sonho dela é ser mãe. Neste caso, Ana, com certeza está havendo essa morte do sonho, né? É um sonho que você tinha e que ele vai deixar de existir. Então, é um outro olhar para a vida. Ela vai retirar um nódulo e não o útero. Então, Assim, pode ser que ela consiga, né? Deve estar passando pela cabeça dela que não vai poder mais realizar esse sonho. Mas, mesmo assim, eu ainda apostaria nessa questão de você trazer coisas do seu inconsciente à tona. Inclusive, o nódulo já está te contando alguma coisa. Seria um momento ideal para buscar o autoconhecimento. E não sei se fazendo essa cirurgia você vai reverter uma situação aí no seu organismo e depois vai poder engravidar. Existem outras maneiras também de ser mãe, existe adoção. Sim, então, é um sonho que não necessariamente você vai deixar de lado. Ele ainda pode se realizar de outra maneira, não é verdade? Sim. Essas oportunidades, elas são ótimas na nossa vida para a gente ressignificar o nosso olhar, né? Às vezes a gente está focado tanto numa coisa aqui e aí o nosso inconsciente leva para cá para dizer, olha, aqui é melhor para você. Só que até a gente descobrir isso demora um pouco, né? Então se cuide, fique bem, viu? Deus te abençoe. Doutora, eu caminho para o fim do nosso bate-papo. Quero deixar aqui todas as redes sociais. O Instagram é da doutora, que é o @osmarinaviel. Assim como o site, osmarinaviel.com.br. E tem o canal do YouTube também, né? Isso, que também é Osmarina Viel. O Viel é com Y. E no YouTube, no Instagram, todas as quartas-feiras tem No Divã com a Osmarina. E qual é o propósito desse programa? Tirar as dúvidas das pessoas, ajudar elas a compreender melhor as emoções, entender que as emoções, quando elas estão desorganizadas, a vida também com certeza fica desorganizada. E como a gente falou aqui, com certeza também podem refletir em doenças físicas, não é verdade, doutora? Com certeza. Então, para quem quiser entrar em contato, tem também o telefone, que é o 0 operadora 11 4177 4935, passando aí para vocês. Doutora, muito obrigada e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, espero ter aproveitado Espero ter contribuído com vocês sobre este assunto, porque eu tenho certeza que você ouvir um pouquinho e começar a prestar atenção em você, a vida começa a ficar bem melhor. Daqui a pouquinho eu tô de volta no próximo bloco falando com Camila Damasio, que é biomédica esteta e explica para nós sobre criolipólise. Já venho. Nosso programa está de volta, sempre esperando a sua participação nas redes sociais do programa, Instagram, @nosso programa e fanpage, facebook.com/nossopgm. A gente sempre espera que você possa participar, deixando inclusive a sua sugestão de tema. O assunto que você quer ver abordado aqui, a gente traz para você. Avisa lá através das redes sociais, tá? E agora é aquela hora boa de dica de bom filme para você. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom filme a serviço do rei.
Incrível, né? Aproveite essa oportunidade, tá? E agora a gente confere uma entrevista inédita que eu preparei para você. Vamos assistir. E agora no nosso programa a gente vai entender sobre criolipólise. Eu estou recebendo aqui a doutora Camila Damasio, que é biomédica esteta e conversa com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Camila? Tudo Boa tarde. bem, você, Jaque? Prazer te receber aqui novamente, viu? Obrigado, o prazer é meu. Falando sobre um assunto que a gente quer saber tudo. Vamos começar entendendo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas explica para nós o que é criolipólise, por favor. É bem famoso, muitas pessoas procuram mesmo, que é a famosa lipo sem cortes, né? Então a gente consegue trazer um resultado em redução de medidas sem a necessidade de fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, pós-operatório, enfim. A gente faz, a criolipólise funciona através do congelamento dessa região onde tem a gordura. E aí, através desse congelamento, a gente consegue reduzir a medida no local, além de modelar, contornar o corpo. Então, é a técnica de harmonização corporal sem cirurgia. Eu penso, lógico, primeiramente na barriga, mas eu queria saber se dá para fazer outras partes do corpo também. Sim, a gente pode fazer criolipólise em qualquer região que tenha gordura. Então, nos braços, abdômen, costas, flancos, bananinha, em qualquer região, na papada. Então, ele é bem versátil. E a gente pode aplicar a criolipólise em qualquer região que tenha gordura. Explica um pouco pra gente sobre indicação, se para quem tem flacidez pode ajudar também, se de repente vem associado a um outro protocolo, então de repente faz um procedimento primeiro para fazer depois a criolipólise ou o contrário. Conta pra nós. Sim, evoluiu muito, né? Então a gente teve novidades na criolipólise. Então, antes a gente usava ela de maneira local, 50 minutinhos, 1 hora, só em uma região e eliminava aquela gordurinha daquela região. Hoje a gente tem a nova técnica que é a criomodelagem. Então, o tempo de aplicação da criomodelagem é em média de 6 a 8 horas, que é para a gente reduzir a gordura geral de toda a região do abdômen, das costas e trazer um contorno. Então, é indicado para quem tem gordura localizada. É indicado também para quem tem flacidez, porque ela faz uma retração nessa pele, promove a produção de elastina e colágeno. Então, além da gente reduzir a gordura, a gente também consegue melhorar o aspecto dessa pele, além de auxiliar no processo de perda de peso. Sensacional, são muitos benefícios e é lógico que eu também preciso saber se tem alguma contraindicação, Camila. São poucas as contraindicações, mas sempre tem. Então, gestantes, crianças e idosos, alguém que estiver com lesão na pele, no local onde a gente for fazer a aplicação, doenças autoimunes, cardíacos. Então, sempre a gente faz uma avaliação antes de qualquer procedimento, e com a criolipólise também é assim, para a gente ver se aquela pessoa tem alguma contraindicação. São poucas, mas existem. E é claro que se você for a pessoa que tem alguma contraindicação, algum outro tratamento você vai poder fazer para te auxiliar, né? Sim, aí a gente sempre vai com o auxílio do médico. Então, o médico, a gente passa para o médico e o médico, se ele liberar ele vai aquela liberando o pessoa que dá para ser feito, né? Isso. Agora, falando especificamente da criolipólise, vamos entender também uma grande gama de pessoas que reclamam de como fica o corpo depois, são as mulheres depois da gestação. E eu gostaria de saber quando a criolipólise já pode ser feita, quanto tempo depois, se as mulheres que amamentam é bom esperarem, pararem de amamentar. Não, pode fazer depois, logo depois que já ganhou o neném, já pode fazer. É só algumas situações do pós-crio que a gente entra com algumas vitaminas, nutracêuticos, algumas associações que aí as pessoas que estiverem amamentando, as mulheres que estiverem amamentando, aí elas não podem fazer o uso dessas vitaminas e nutracêuticos. Mas o procedimento ela pode fazer. Excelente, porque às vezes é tão difícil, né? Tem que ficar esperando uma aplicação de enzima, alguma coisa, várias coisas têm contraindicação, tem que esperar né? 6 meses para poder fazer. Doutora, a gente daqui a pouco vai mostrar, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que é, entender o passo a passo da criolipólise, mas eu gostaria de saber o número de sessões, o intervalo entre elas, se isso vai variar de necessidade para necessidade. Sim, com essa técnica nova, que é a criomodelagem, a gente entrega o resultado em apenas uma sessão. Desse tempo que você falou que pode ser longo, né? De 6 a 8 horas. A pessoa fica lá esse tempo todo, né? Fica o tempo todo. E aí a gente vai mudando a manopla, depois eu vou mostrar para vocês lá, a gente vai mudando a manopla de lugar para fazer uma
uma harmonização mesmo, então é uma sessão só e o resultado final ele é de 30 a 90 dias desse processo inflamatório que a gente vai gerar com a aplicação da criolipólise. Mas peraí, não volta depois? Me dá mais detalhes. A gordura, É. se você... Obviamente comendo, mas pensando Isso. nesse resultado que teve, Não volta. ele, entre Não, porque, aspas, né? Porque a gente promove a apoptose, que é a morte celular. Então, aquela região que a gente congelou, essa gordura que foi congelada, ela não volta mais. se a gente volta a comer errado, Aí ela obviamente volta, vai voltar a exato, engordar, né? Mas exato, sobre mas ela aquilo, não volta. aquilo que foi feito não volta. Essa que a gente congelou não volta. Ela tem, eu vou colocar aqui duas situações, tá? A pessoa que ainda não está no peso que gostaria de estar, lembrando que balança não é o parâmetro ideal para Sim. nada, né? Mas que ainda não está num processo de emagrecimento e a pessoa que já chegou no peso, mas ainda ficou com aquela gordura localizada que incomoda. É indicado para os dois tipos de pessoa? Para quem ainda precisa perder peso, aí a gente também precisa avaliar e ver qual é a quantidade de peso que essa pessoa precisa perder. E aí talvez é melhor esperar um pouquinho, deixar diminuir um pouco mais esse peso para a gente poder fazer. Agora, para quem tem a gordura localizada e já pode fazer. Vamos para ação, que eu quero muito ver como é que faz, estou super curiosa. Nós estamos recebendo aqui a Mislaine Souza Almeida, que é enfermeira esteta. Seja bem-vinda, Mislaine. Obrigada. E eu estou recebendo também a Marta Padilha. Tudo bem, Marta? A Marta vai fazer joia pra gente só. E se tiver doendo, eu quero saber a verdade também, tá, Marta? Você já fez o procedimento antes? Ah, primeira vez. É assim que Vamos a gente ver gosta. agora, É logo a hora da primeira vez do verdade. programa, a hora A da hora da verdade. verdade. O que vai acontecer ali agora? Conta pra gente, Camila, se a Mislaine quiser falar também. A gente vai preparar a região onde a gente vai fazer a aplicação, ali no caso vai ser no abdômen. E aí ela vai colocar a manta. Como a gente faz congelamento da região, então a gente precisa colocar uma manta de proteção. E ali ela vai colocar essa manta de proteção. É muito importante o uso dessa manta e sem reutilizar ela. Então ali ó, ela veio lacradinha, a gente vai colocar na região onde a gente vai fazer a aplicação para fazer a proteção da região onde a gente vai fazer a aplicação da criolipólise. Enquanto ela vai preparando ali, eu acho que vale falar que aqui nós estamos com duas profissionais que vão aplicar o procedimento. Então a Camila está explicando, a Mislaine está fazendo. E como a gente está falando com o Brasil inteiro, acho que vale falar, atenção, onde você vai, quem vai fazer o Exato. procedimento, porque desconfie de algo que foge muito, que é muito mais barato do que em qualquer lugar. A gente tem que tomar um cuidado, é um procedimento sério, né? Sim, e ali ó, a manta, por exemplo, é para evitar risco de queimadura que pode até gerar uma necrose, que é Perfeito. provavelmente algumas pessoas já Infelizmente, devem... você já deve ter visto alguma reportagem sobre isso, você que nos assiste, Exato, né? deve ter visto já na televisão como fica, a região fica dura, fica preta, e aí para a gente poder recuperar essa pele, esse tecido, é bem difícil, então tem que tomar muito, muito cuidado. Então essa manta é bem importante, né? A manta é primordial na criolipólise. Quando a gente fala de criolipólise, do que eu lembro? Eu lembro daquele negócio que suga, assim, ó. O que a gente tem ali? É Essa diferente, não, né? essa é a crio de placas, é a modernidade, a inovação da crio, né? Então, a crio de sucção, que a gente chamava, que é essa que sugava, ela causava um desconforto nessa hora da sucção. Então, as pessoas ficavam meio assim E de mesmo fazer... que não doa, eu acho que dá a sensação que dá, já até me desperta de uma ficar sensação só de ver, puxando, né? isso. O resultado é muito bom também Aham. com a crio de sucção, mas com a crio de placas, ela é bem mais confortável. Então, a gente pega ali a plaquinha, coloca inteirinha na região onde a gente quer tratar, ela vai estar toda congeladinha, já encostadinha na gordura e na pele. Então Então é tão não boa dói. quanto, né? Sim. Não há tanta diferença de resultado de uma pra Não, outra, de resultado né? não. De resultado. Nessa aqui a gente até pode ter mais resultado, porque como ela é inteiriça, então a gente já consegue abranger uma área maior de aplicação. Mas as duas são excelentes. A gente opta pela de placas pela questão da sensibilidade. Então a gente imagina que em uma sessão já conseguimos o resultado, é isso? Então, em uma nessa... sessão dessa ali, que é a que a gente está fazendo, que é local, no caso ali a gente está fazendo local. Perfeito. Aí, 50 minutos de procedimento, a gente já consegue uma redução de 30% a 45% da gordura local, depois de 30 a 90 dias. Vamos supor, ela vai fazendo ali o passo a passo, você vai direcionando ali quando vocês quiserem, eu não sei como é que é o próximo passo ali. Mas eu queria que você explicasse para nós, depois disso, nesse dia que a pessoa fez, o que vai mudar no dia a dia dela? Ela tem que tomar algum cuidado em casa? Sim, aí é o que eu tinha comentado. A gente precisa, a gente prescreve para essa paciente nutracêuticos e vitaminas, que é para ajudar no processo de eliminação e metabolização dessa gordura que foi congelada. Ela tem que usar cinta por 30 dias, também para ajudar a modelar e tratar a flacidez.
E alimentação, atividade física, ingestão de água, que é o de praxe, né? Isso a gente sempre indica em qualquer tratamento estético, porque a gente fala, a estética ela é complemento à mudança de hábitos. Não adianta simplesmente a pessoa achar que, vou fazer tratamento estético e pronto, só isso. Não, a gente precisa associar com alimentação, atividade física, ingestão de água e esses nutracêuticos e vitaminas. Com as placas, quanto tempo demora para chegar na temperatura que a gente quer? Normalmente 10 a 15 minutos. Ali ela já tá em quantos aí? Menos 5. Quanto que tem que ficar? 5. Normalmente menos 5 a menos 7. Marta, tá tudo bem? Tá sentindo? Bem geladinho, ela falou. E aí, como é que é a sensação? Porque eu acredito que seja... Bom, a gente tá falando de uma temperatura bem baixa, mas totalmente suportável, né? Suportável. Pega a outra plaquinha ali, Mi, ó. Que aí já dá pra vocês verem como fica ali, ó. É bem, tá vendo o gelinho ali? Pode segurar paradinha, por favor. Isso, já fica bem o gelinho ali na parte superficial da placa. Então, Isso, passa o dedo de novo, por favor. Pra gente... Isso, ó. E é isso que tá acontecendo na placa que tá nela, né? Isso. Esses tamanhos de placas diferentes são para adaptar em cada parte do corpo, né? Exato. A gente trouxe elas com tamanhos diferentes para justamente mostrar para vocês. Aquela menorzinha a gente pode fazer papada, a gente pode fazer o braço. Interno de coxa dá para fazer também? Dá para fazer interno né? de coxa também. Então, de acordo com o tamanho da gordura que a gente vai tratar, é o tamanho da placa, né? O manípulo que a gente vai usar. Quando a gente fala nessas 6 até 8 horas de tratamento, significa ir modelando esse corpo todo, é isso, né? Todo. Então, mais ou menos 50 minutos em cada parte do corpo, é isso? Isso, aí a gente vai dividir o abdômen em várias partes e aí congela embaixo, congela o meio, congela em cima, congela as lateral, congela as costas, por isso que aí fica de 6 a 8 horas, porque aí é harmonizar mesmo. Ali, no caso dela, a gente está fazendo só local, então ela vai ter o resultado aonde a placa está encostada. Perfeito. Na harmonização, que é a criomodelagem, aí ela tem o resultado em tudo. Perfeito. Conta pra gente como é que vai acontecer esse resultado no organismo. Qual que é a resposta do organismo para que daqui pouco mais de um mês esse resultado fique, entre aspas, novamente eu coloco definitivo, porque tudo depende do que a pessoa vai fazer depois disso, né? Isso, a gente faz então o congelamento, é onde que a gente faz a morte programada dessa célula, que é a apoptose. E aí o organismo ela vai eliminando ela de forma gradativa. Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, por isso que demora todo esse período de 30 a 90 dias. Então, o corpo não faz isso de uma vez, né? Isso, é como se, assim, falando de uma forma mais popular, como se a gente pegasse ela, quebrasse ela em partículas menores, essa célula de gordura, e o corpo vai eliminando ela. Se a gente faz atividade física, a gente acelera o metabolismo, então vai mais rápido. Se bebe bastante água, também vai mais rápido. Então, vai muito dos hábitos que a pessoa vai ter no pós-crio, o quanto o resultado vai demorar ou vai ser mais rápido. Os alimentos podem ajudar ou atrapalhar esse processo também? Total. O alimento que eu escolho, então? Sim, aí ingestão de carboidrato, frituras, refrigerante, bebida alcoólica, tudo isso pode atrapalhar, porque como essa gordura vai sair de pouquinho, então se sai um pouquinho, eu vou lá e coloco outro, então a conta não vai fechar, né? Então o ideal é que tenha uma mudança na alimentação para a gente conseguir um resultado 100%. Acho que é interessante a pessoa pensar que ela está em tratamento durante todo esse tempo, não Sim, é só nessa hora que ela está ali na maca fazendo o tratamento. Exato, é durante os 90 dias. Então, a gente faz um acompanhamento também pós-crio, onde a cliente vai lá, a paciente vai na clínica uma vez por semana, para a gente ir acompanhando esses resultados, mensurando medidas, e ela faz corrente russa também para ajudar também na tonificação do abdômen. Então, tem todo um pós-crio também. O que é a corrente russa? A corrente russa é uma eletroestimulação que a gente faz contração no músculo, então para ajudar na firmeza. Como a gordura vai ser eliminada, consequentemente a pele vai ficar mais molinha, então a gente faz a corrente para ajudar na contração e o abdômen ficar tonificado. Perfeito, você já está complementando aí o tratamento, Isso, né? E aí também a gente dá uma condição para que ela volte lá toda semana.